Olá, existem muitas coisas que a gente não entende na nossa vida e hoje eu queria trazer uma passagem do livro de Mateus, capítulo 21, versículo 4, que diz assim: Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Muitas coisas que estão acontecendo na sua vida podem ser um processo, não um final. Para que aquilo que, como diz a Bíblia ali, né, o profeta que ele falou acontecesse, algumas coisas tiveram que se cumprir que ninguém estava entendendo. Nesse caso é uma passagem onde fala do jumento, onde Jesus pede para os discípulos irem soltar um jumento e trazer para ele. Porque existia já uma profecia de que Jesus entraria na cidade em cima de um jumento. E aí isso acontece. Mas eu queria só lembrar que às vezes você tem na sua imagem de futuro essa imagem sua subindo num jumento, digamos assim, seu sonho, seu projeto acontecendo, a sua mudança de vida, a sua transformação, a transformação da sua família, né, o relacionamento dos sonhos, seja o que for aquilo que você tenha certeza no coração. Tem coisas que nós temos certeza. Ali Jesus tinha certeza de que ele ia passar por aquela situação. Mas o processo ele não é tão bonito. Mas o processo ele não cabe a nós. Mas o processo a gente não tem controle de todas as coisas para chegar onde a gente quer. Mas o que a gente precisa entender, e hoje eu trago essa passagem porque me relembrou muito isso, a gente define o objetivo, mas a gente não conhece a fundo o processo para chegar lá. E a gente tem que confiar que muitas coisas vão se cumprir para que aquele objetivo aconteça. E isso nem sempre a gente está preparado. Quantas vezes você desejou algo e quando veio o processo foi pesado demais? Quantas vezes você tinha a visão do final, mas você não entendeu o processo e você abandonou um relacionamento, um projeto, seja o que for. Porque você tinha a visão do final, mas você não imaginaria que o processo era tão complicado, tão profundo, tão difícil. Então, hoje é um alerta para que a gente possa manter e sustentar, eu falo muito isso aqui, sustentar a visão que você tem, sustentar o desejo do seu coração ardente, manter essa chama acesa. Porém, o processo você não conhece. Seria maravilhoso se a gente já recebesse uma cartilha do processo, daquilo que a gente decidiu fazer? Seria. Mas a vida não é assim. E às vezes Deus até nos abre, olha, o processo vai ser assim, segura firme. Às vezes Ele nos dá uma direção até. Mas às vezes não. Às vezes a gente precisa seguir naquele processo, porque a gente tem uma visão do que a gente vai realizar. Mas o processo, ele é árduo, ele é difícil. Ele exige muito de nós. Ele exige um esforço que às vezes é além do que a gente imagina poder conseguir fazer. E até de fora, né, se as pessoas olharem, elas nem conseguem enxergar que existe um processo acontecendo. Porque às vezes você é visto como muito improvável para aquele processo e aquele resultado que você quer. E não importa a visão das pessoas de fora. Não importa nada, a não ser você ter essa visão e você sustentar essa visão. Como? Vivendo o processo e sabendo que ele faz parte do resultado que você quer. Por isso que eu gosto tanto de ler e ler sobre a vida de pessoas que conquistaram grandes feitos, porque para entender um padrão que existe. Porque senão a gente entra em projetos de uma forma muito ingênua. A gente entra em projetos muito grandes querendo viver um processo muito simples. E a história nos mostra, né, até mesmo bíblica, os grandes homens de Deus que hoje a gente ouve falar, eles viveram processos muito complicados, onde eles tinham que falar para muitas pessoas, onde eles tinham que entrar no reino e falar com o rei, e às vezes ser ousado. Então, assim, nenhum processo desses grandes homens foi simples.
Quando eu leio a Bíblia, eu me coloco no lugar em vários momentos, eu falo, será que eu teria essa coragem de Daniel? Será que eu seria como José? Essa integridade que ele teve durante todo o processo. Às vezes, por muito menos que a nossa família nos faz, a gente fica muito mais ferido do que ele. Então, é o momento da gente pensar no processo. A gente fala muito dos nossos objetivos e é muito importante porque só realiza quem tem uma visão e quem tem um objetivo. Mas esse não é o tema do áudio de hoje. Hoje eu quero te levar para um outro ambiente, o ambiente da preparação. Você definiu um alvo grande esse ano. Você está tendo noção e você está se preparando para o processo que vai vir com esse alvo? Porque esse alvo só vai ser alcançado mediante a esse processo. Ali Jesus só ia alcançar o que estava na Bíblia mediante ao processo do jumento chegar e ele poder entrar na cidade e ser apresentado em cima de um jumento. Era uma profecia, ele precisava passar por aquilo. Nós temos que passar por algumas coisas também para alcançar aquilo que nós queremos. E às vezes a gente entra muito ingênuo em alguns processos. Às vezes nós queremos um casamento dos sonhos, eu sempre falo isso para as pessoas. É muita batalha um casamento dos sonhos, mas ele existe, ele é real. Porque é algo que eu sempre desejei a vida inteira. Mesmo que todos os outros relacionamentos não me mostrassem que era possível. Mas a batalha é muito grande, o investimento é muito grande, são muitos choros, é muita conversa difícil, é muita madrugada acordado, é muito joelho no chão pedindo para Deus abençoar, para Deus acompanhar, para Deus mostrar. É uma batalha gigantesca. Quando você vê um casamento bem estruturado, saiba, às vezes você até se questiona, por que esse homem tá com essa mulher? Por que essa mulher tá com esse homem? Aos nossos olhos, pode não fazer sentido, mas é que a batalha, só eles sabem o que eles travaram ali juntos para conseguir estarem juntos e manter ali apaixonados. O investimento, o processo. Hoje a gente vê o resultado, mas e o processo? Existe um processo provavelmente foi um processo bem difícil. Então, que a gente possa olhar hoje, manter a visão do que nós queremos, mas saber que existem processos a se cumprir, etapas a se cumprirem, e que você esteja consciente delas, forte, que você descanse ao longo desse processo se necessário, mas não desista. As coisas que você está vendo vão acontecer se você se permitir viver o processo. Faça um excelente dia.